que será que diriam essas pessoas todas da decisão do Ministério da Saúde de atrasar a divulgação dos dados da doença, do momento, do coronavírus, o número de casos, o número de óbitos, que antes saía às 5 horas da tarde, e agora eles resolveram, vamos atrasar para as 10 da noite. E por quê? Porque nós vamos checar melhor? Não, porque daí os telejornais dos horários de maior audiência não dão os dados. E aí, se os dados forem ruins, a gente esconde, ninguém fica sabendo. Bacana, né? Olha o pessoal vaiando, olha lá. Olha lá, ó. Transparência é isso aí, parabéns. Bom, mas eu queria falar de um outro assunto, um assunto que eu considero terrível, que é, assim, é difícil a gente pensar num drama maior do que a perda de um filho, né? Só de falar isso já dá para saber do que eu tô falando, já dá para sentir aquele arrepio. Eu tenho 3 filhos, já falei aqui algumas vezes, aí eu olho para a Marina, eu olho para o André, eu olho para o Marcelo e eu fico pensando o que poderia ser pior do que perder um deles? Nada. Não tem dor maior. Quando eu falo na perda de um filho, pode ser a perda de um filho por uma doença grave, daquelas em que o estado geral vai se arrastando, a criança vai se debilitando e você, no fundo, em alguns momentos até sabe que a partida é quase que a saída mais humana, né? Mesmo assim, a dor é assombrosa, é um negócio que te acompanha para o resto da vida, todos os dias da sua vida. Quem já passou por essa dor sabe. E como entender, né, a morte de um filho nas circunstâncias em que a empregada doméstica Mirtes Renata perdeu o filho Miguel, de 5 anos, no Recife. Não é uma doença dessa sem cura, não é nada disso. Quer dizer, a essa hora todo mundo já conhece a história pavorosa. A Mirtes trabalhava como empregada na casa do casal Sérgio Hacker Corte Real e da mulher dele, a Sari. Tem 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil, mas poucas formam, junto com os patrões, o contraste social que se vê nesse caso. A maior parte das pessoas que tem uma empregada doméstica não está tão no topo, até porque não tem tanta gente, não tem 6 milhões de pessoas no topo, e só as pessoas do topo contratam empregadas domésticas. O casal Sérgio e Sari são riquíssimos, eles são donos de uma das maiores construtoras do estado de Pernambuco, eles ganham dinheiro, entre outras coisas, vendendo imóveis do Minha Casa Minha Vida para famílias com perfil não muito diferente do da Mirtes. O Sérgio é prefeito de uma cidade que fica a coisa de 100 quilômetros do Recife, litoral sul, cidade de Tamandaré, que é uma cidade pequena, tem praias belíssimas, uma delas é a Praia dos Carneiros. A família é rica, tem tradição política, e a Mirtes trabalhava para eles, ela e a mãe dela. Aí, durante a pandemia, o que está acontecendo é que a maior parte das pessoas está em casa. E a empregada doméstica também está em casa. Mas a Mirtes não estava em casa. Ela foi convocada para trabalhar, ela não tinha com quem deixar o Miguel, e, enfim, levava o menino. E uma das tarefas que a Mirtes recebeu, um dos pedidos da Sari, foi para levar o cachorro da família para passear no condomínio, que é o melhor prédio da cidade, altíssimo, imponente. E ela foi levar o cachorro da família para passear, pediu só para a patroa olhar o filho, né? E a gente não sabe o que aconteceu, né? Não sabe como o Miguel conseguiu abrir a porta do apartamento, porque ele estava dentro do apartamento. Ele conseguiu abrir a porta sem ser interrompido. Ele conseguiu chamar o elevador sem ser interrompido, antes que a Sari chegasse até ele. E se isso tivesse acontecido, provavelmente ela estaria prestando atenção nele, né? Dedução. O fato é que ela conseguiu chegar até ele depois dele chamar o elevador, mas antes dele zarpar, antes dele sair com o elevador dali, né? E a gente vê uma cena em que ela parece falar coisas que podem a gente imaginar que se relaciona à saia do elevador. O fato é que ela não pegou o braço do menino, é um menino de 5 anos, não é um menino de 15 anos. Quer dizer, pegar o braço de um menino de 5 anos e puxar é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro basta entrar no elevador, né? Aí tira o menino de lá de dentro. Ela não entra no elevador.
Aí ela aperta um botão do elevador, ela morava no 5º andar, aí ela dá as costas, algo inexplicável. O resto da história, infelizmente, é sabido. O garoto desce num andar e cai do prédio, né? Em que porta ele entrou, como ele acessou essa área, parece que é uma área comum no 9º andar, enfim, isso tudo a polícia vai investigar para saber o que aconteceu. E quem acompanha esse caso, quem acompanhou, quem viu esse caso, fica revoltado e começa a pensar em algo que é irresistível. É a patroa branca, rica, que convoca a empregada negra, pobre, para trabalhar na pandemia, que manda a empregada negra, pobre, levar o cachorro para passear e não cuida do filho da empregada que morre. Aí a patroa branca, rica, vai para a delegacia, não é exposta, sai dali depois de pagar uma fiança de 20 mil reais. Esse tipo de julgamento, esse tipo de avaliação é quase automático. Que é o que acontece sempre que a gente faz um julgamento moral das histórias. Quando a gente pensa na desigualdade social, na desigualdade racial e naquilo que parece ser a insensibilidade de uma pessoa pelo filho da outra apenas porque não é o seu filho. O que será que a Sari estaria dizendo agora se o filho dela tivesse no lugar do Miguel e a Mirtes deixasse ele no elevador, né? Como é que a gente estaria contando essa história? O que ela estaria falando sobre essa história, né? Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: os julgamentos de casos assim não são feitos na esfera moral. Na verdade, até são, porque a Sari tem amigos, tem vizinhos, tem as pessoas que a conhecem, tem um ambiente social em que ela vive e ela vai ser julgada por todos, né? Só que a resposta que a Mirtes vai ter nesse caso não vai ser aí, vai ser no campo do direito penal, né? E o direito penal tem uma característica que a gente precisa ter em mente. Eu falo da revolta, eu falo do julgamento quase irresistível, desse contraste social, desse contraste racial, mas o direito penal, ele discute coisas específicas. Nem todas as tragédias, por mais absurdas, por mais dolorosas, por mais pavorosas que elas sejam, estão cobertas pelo direito penal. No campo moral, tudo que a gente falou está em jogo. No campo do direito penal, o que se discute é a culpa, é a responsabilidade dela. Qual é o crime que se encaixa nesse caso? Não adianta toda a análise da ciência social, é a ciência penal, é o Código Penal, é o direito penal. Então, o que aconteceu ali? Foi um homicídio doloso? Ou seja, ela tinha a intenção de matar o Miguel? Ela vai ser julgada como se ela tivesse pego uma arma de fogo e disparado contra o peito do garoto? É isso. Tem o dolo direto, quando você deseja matar. E tem o dolo indireto, quando não tinha intenção de matar, mas deu um jeito de criar as condições para que a morte acontecesse. Trabalhou para isso. Foi o que aconteceu. É difícil encaixar como homicídio doloso. Bom, então é homicídio com o dolo eventual? A pessoa assume o risco de matar? O que ela fez é igual a pegar um carro, beber e andar 160 km por hora numa rua de 40 km por hora? É a mesma coisa? Eu estou andando com a minha arma e não importa o que venha pela frente, eu vou matar. Porque se alguém cruzar o meu caminho, vai morrer. Apertar o botão de um elevador é o mesmo que produzir essa cena que eu descrevi? E eu não estou falando isso porque eu torço para que sim ou porque eu torço para que não. Estou dizendo das limitações do Código Penal para dar uma resposta num caso como esse que produz uma revolta geral na sociedade. A desigualdade, os absurdos envolvidos. É dolo eventual? Ou é um homicídio culposo? Que, aliás, foi como foi classificado na delegacia. Não significa que o Ministério Público tem que concordar. Mas é quando a morte ocorre por negligência, imprudência ou imperícia. Não é disso que se trata. Então, no homicídio doloso, nós estamos falando de uma pena de 6 anos a 20 anos. No homicídio culposo, gente, nós estamos falando de uma pena de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Essa é a resposta do direito penal.
para um caso com esta gravidade. Então, de acordo com o Código Penal, se o acusado não é reincidente, e não é, a pena pode ser cumprida em regime aberto. Se a pena pode até ser acrescida de 1/3 quando não seguiu as regras básicas de segurança, não buscou diminuir as consequências das ações. Aí nós estamos falando de pena mínima de 1 ano, com mais 1/3, e nós estamos falando de regime aberto. Então, vê como o Código Penal não tem nos seus artigos uma solução para dar à sociedade aquele sentimento de justiça, de combate à impunidade. E ela só vai a júri se ela for acusada de homicídio doloso. Se for acusada de homicídio culposo, vai ser julgada por um juiz. E ao juiz, não cabe na sua sentença fazer um ajuste na pena para aplacar a ira da sociedade ou para calibrar a desigualdade social ou racial. Tem juiz tentado a fazer isso, mas o direito penal não foi pensado para isso. Por isso escreveram as leis. Para que o juiz não tenha o direito de fazer o que ele bem quiser fazer. Então foram escritas para que o juiz não tenha um espaço amplo, mas um espaço restrito, para não deixar a sociedade na mão daqueles que se entendem como justos, mas que sabem como é. Então, nem sempre são. Então, eu trouxe esse ângulo de discussão porque nesse momento tem muita discussão moral acontecendo em torno desse caso. Muita gente que resolveu que a Sari fez o que fez por desprezo pela vida dos mais pobres ou até por racismo. E eu não estou dizendo que essa discussão é infundada, não. Eu só estou dizendo que a arma que a sociedade tem para enfrentar isso, ela é limitada. Então, muita gente também resolveu que a Sari não vai para a cadeia porque ela é rica. A própria Mirtz chegou a dizer, não sem razão, que se ela tivesse sido a responsável, teria sido exposta, fotografada e talvez estivesse presa. E eu acho que ela tem razão mesmo. Mas o que eu quero mostrar e insistir é a limitação da arma disponível pela sociedade para resolver um caso dramático como esse. É uma arma muito limitada. Se ela for condenada por homicídio culposo, dificilmente vai para a cadeia. E não por truque dos advogados, seguramente vão contratar os melhores advogados, mas porque o direito penal realmente não oferece as respostas para tudo. É preciso olhar para isso, para que a gente, ao sair da indignação, não ache que houve um arranjo social feito para proteger a rica, branca, neste episódio. Eu estou apresentando quais são as armas de que a sociedade dispõe. E está descaradamente na nossa frente que não tem. Ela, obviamente, não pode ser julgada por homicídio doloso como se tivesse pego uma arma para atirar no peito do menino. Não dá. Não há no Código Penal uma alternativa, por mais que o Ministério Público queira ser criativo, nós corremos o risco grande de terminar com homicídio culposo e vida que segue, o que é um drama inacreditável. A Mirtz vai ter que buscar uma reparação financeira de qualquer tipo, mas veja, do ponto de vista penal, não tem. E nessa hora, a ausência dessa resposta mais eficaz salta aos olhos. Salta aos olhos porque é uma fragilidade que a gente tem e que não tem um conceito muito claro. Como você vai encaixar um caso assim? Você vai criar um Código Penal, no Código Penal, um artigo específico para algo desse tipo? Percebam, o direito penal ele tem limitações incríveis. Num certo sentido, é até bom que seja assim, porque se você tem uma definição para tudo, você caminha para o totalitarismo. Mas na hora que acontece um drama como esse, que você diz, bom, mas agora eu confio na justiça, a justiça vai dar a devida resposta. E a devida resposta, gente, pode ser 1 ano e transformado em trabalho social e acabou.